Então, vamos dar início. Podemos, Diogo? Ao segundo dia do simpósio, né, do nosso simpósio. Então, hoje nós teremos 3 apresentações, né? Invertendo um pouco a ordem das apresentações, a gente vai ter, então, a Caroline Soares apresentando o trabalho Graus de Comprometimento do jornalista em manchetes de discurso reportado. Caroline, fica à vontade. Obrigado pela presença de todos. Diogo, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Tranquilo. Então, Caroline, acho que o tempo é mais ou menos aquele, 15, 20 minutos. Depois a gente, né, quem quiser perguntar alguma coisa, né, interagir. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Está dando para ver? Sim. Bom, então, o título do meu trabalho é Grau de Comprometimento, né, de jornalista em manchete de discurso reportado. Né? Meu nome é Caroline Soares. Deixa eu tentar passar aqui, acho que não está indo, né? Sim. Então, esse é um trabalho que vem do meu projeto, né, de pós-doutorado, que eu estou fazendo na UFRJ, sob a supervisão da professora Lília Ferrari. Aqui são, né, alguns slides da apresentação, tema, objetivos, hipóteses, perspectivas, análise, resultados e as referências, né? Então, o tema do trabalho, esse trabalho vai focar discurso reportado, atos de fala e mesclagem de ponto de vista em manchetes jornalísticas. Então, a gente parte do princípio de que, ao noticiar um evento, o jornalista ele se compromete, né, com a verdade do que ele está anunciando, né, se compromete com o estado, com um determinado estado de coisas, realizando, então, o que o Sully vai chamar de ato assertivo, né, ato de fala assertivo. Então, por exemplo, essa manchete, né, aqui, né, manifestantes protestam após discurso da Rainha Elizabeth. Então, o que nós temos aqui, né, se a gente fosse parafrasear, né, nós teríamos, então, um ato de noticiar do jornalista implícito nessa manchete. Então, a gente poderia parafrasear da seguinte forma: noticiamos que manifestantes protestam após discurso da Rainha Elizabeth. Então, todas as manchetes teriam esse ato implícito do jornalista. Na minha pesquisa de doutorado, nós começamos a perceber, né, no nosso corpus, que além dessas manchetes que noticiam, né, acontecimentos, nós também teríamos manchetes em que o jornalista recorre a outras vozes, ou seja, de modo que a notícia, então, vai consistir em reportar a fala de outros indivíduos. Como, por exemplo, Estados Unidos dizem que vão erradicar a corrupção do futebol. Então, nós teríamos o ato de noticiar do jornalista, né, noticia o que Estados Unidos prometem que vão erradicar a corrupção do futebol. Então, o que a gente teria aí seria a compressão de 2 atos de fala nessa manchete, né? Nós teríamos, de um lado, o ato de noticiar do jornalista, né, noticia o quê, e o ato, né, do falante reportado, que nesse caso é um ato compromissivo, né? Estados Unidos prometem que vão erradicar a corrupção do futebol. Bom, os objetivos do projeto, então, seriam observar os processos cognitivos subjacentes a essas manchetes de discurso reportado e verificar se há uma relação entre a estrutura formal, né, entre a estrutura sintática dessas manchetes e o tipo de ato de fala reportado. As hipóteses são de que as manchetes de discurso reportado exibem mesclagem de atos de fala, comprimindo, então, né, os pontos de vista do jornalista e do falante reportado, e que os aspectos formais dessas manchetes estão vinculados aos tipos de ato de fala mesclados. Então, a nossa investigação ela vai enfocar 3 teorias. Né? Ela enfoca a abordagem desse ato de noticiar do jornalista a partir, então, da articulação de 3 teorias. A teoria dos atos de fala, de Austin e Sullivan, né? A teoria tradicional, a teoria da mesclagem conceptual, de Fauconnier e Tanner, e a teoria da gramática de construções, né? De Fillmore, Kay, O'Connell, Lakoff e Goldberg. Então, falando um pouquinho da teoria dos atos de fala, né? Que é a teoria tradicional. O John Austin, né, foi um filósofo da linguagem, né? Ele lançou as bases da teoria dos atos de fala. Então, em 1962, ele vai lançar o livro How to Do Things with Words, partindo, então, de um insight de que há um vínculo estreito entre fala e ação, ou seja, de modo que, ao dizer algo, né, o falante também realiza uma ação. Então, ele dá alguns exemplos interessantes, né? Declara o réu culpado, né? Eu vos declaro marido e mulher. Seriam aí atos declarativos, né? E que, a partir dessa declaração, há uma mudança da realidade, ou seja, essa declaração, ela muda as condições do objeto referido.
a partir daquele momento, o réu é considerado culpado, né? O homem e a mulher são considerados casados. Mais tarde, em 1969, o Searle vai sistematizar essa classificação, argumentando, então, que o ato de fala, né, seria a unidade mínima da comunicação, podendo, então, ser subdividido em diferentes classes. Então, a gente teria os assertivos, que são, né, os atos que comprometem o falante, né, com a verdade que ele anuncia, os diretivos, que seriam atos, né, em que o falante tenta levar o ouvinte a realizar uma ação, os compromissivos, que são os atos que comprometem o falante em realizar uma determinada ação, os expressivos, que expressam o estado psicológico, né, emocional do falante, e os declarativos, que são esses atos que modificam a realidade, né, modificam as condições do objeto referido. Dentro da teoria dos espaços mentais, que é uma teoria muito importante do nosso trabalho, que fornece um instrumental teórico, né, para a discussão da construção cognitiva do significado, né, um conceito muito importante é o conceito de mesclagem conceitual, né, que os autores Foucault e Tanner, né, chamam de blending. O que seria essa mesclagem? Seria uma operação em que se estabelece a projeção parcial entre dois espaços iniciais. Então, a gente teria o input 1 de um lado, o input 2 do outro, e a projeção parcial entre esses dois espaços promove, então, uma correspondência entre elementos análogos, criando, né, gerando um último espaço, um terceiro espaço, que é denominado blend, que vai representar, então, a reunião desses elementos projetados nos espaços iniciais. Então, a gente teria a representação, né, desse esquema abstrato, seria essa aqui, né? A gente teria um espaço genérico, que seria o espaço comum, entre esses, né, o espaço que é comum aos dois espaços iniciais, o input 1, o input 2 e o espaço mescla. Com relação às manchetes de discurso reportado, a gente teria no input 1 o ato de noticiar do jornalista, no input 2 o ato do falante reportado, e na mescla a gente teria, então, as manchetes de discurso reportado, que seriam, então, essa estrutura emergente, né, a estrutura que a estrutura nova, que não está contida nos dois espaços iniciais. E um último conceito, que também é muito importante, né, é um dos, né, paradigmas da gramática de construções gramaticais, que argumenta que as expressões linguísticas, desde as mais simples até as mais complexas, né, ou seja, desde um item lexical, né, como mesa, cadeira, janela, até padrões mais abstratos, como a categoria adjetiva, construções transitivas, constituem, então, unidades simbólicas que são baseadas em correspondências entre forma e significado. Ou seja, essas unidades são estocadas, né, são armazenadas na mente do usuário, como se fosse um par, né, de forma e significado. Então, a construção aí se relaciona à ideia de correspondência, de um pareamento convencional, porque compartilhado, né, entre os falantes de uma língua, de forma e significado entre elementos da língua. Então, aqui seria uma representação dessa correspondência, né? Então, a cada forma, a cada propriedade sintática, morfológica, fonológica, a gente teria um significado, né? A gente teria uma propriedade semântica, pragmática, discursiva, funcional. Então, agora falando, né, propriamente da análise do nosso trabalho, a gente estabeleceu, então, uma escala de comprometimento, né, do jornalista, que vai desde o grau máximo de comprometimento até o grau mínimo de comprometimento do jornalista. Então, no grau máximo, a gente teria o discurso indireto, né? Então, a gente tem aí sintagma nominal, verbo de Kendi, né, a conjunção integrante que, e a sentença. Então, por exemplo, né, especialista diz que o Brasil levará décadas para reverter os danos do alinhamento automático com os Estados Unidos. Então, o que a gente teria? A gente teria a mescla assertivo-assertivo, né? Então, a gente tem, de um lado, o ato de noticiar do jornalista, incorporando o ato assertivo do falante reportado. E essa incorporação, ela se dá por meio da conjunção integrante que. Então, a gente tem aí a subordinação gramatical, né, integrando e conectando o ato de fala reportado ao ato de noticiar do jornalista. A gente teria também o grau intermediário de comprometimento, né? Então, a gente tem uma mesclagem desses dois discursos, que seria o discurso, né, a mesclagem do discurso indireto com o discurso direto. Então, a gente teria Estados Unidos dizem que vão erradicar a corrupção do futebol. Então, a gente teria uma mescla assertiva compromissiva. Né, a gente teria aí, ainda há um encaixamento sintático, né, através da subordinação que, o ato compromissivo, né, do falante reportado é incorporado ao ato de noticiar, mas a gente já percebe que há um afastamento, né, do jornalista com relação a algumas palavras, alguns trechos utilizados pelo falante reportado. Por exemplo, o verbo erradicar entre aspas, né? Então, ele se compromete, né, o jornalista se compromete
com a factualidade do que ele está anunciando, né, que isso é real, né, que o discurso se compromete com a verdade do que ele anuncia, mas ele já se afasta de algumas palavras, de alguns trechos utilizados pelo falante reportado, que é mantido no original, né, entre aspas. O grau baixo de comprometimento seria quando ele usa o discurso direto. Então, a gente teria aqui, né, uma mescla assertivo-diretivo, ou seja, o ato de noticiar do jornalista está incorporando o ato diretivo do falante reportado. Então, precisamos de esforços do Brasil, entre aspas, né? Diz embaixador da União Europeia sobre acordo com o Mercosul. Então, a gente teria, né, o ato diretivo, né, do falante reportado, que no caso é o embaixador da União Europeia, né, orientando o Brasil a se esforçar, no caso, com relação à preservação da Amazônia, para garantir um acordo com o Mercosul. Então, aqui, o discurso é mantido entre aspas, no original. As únicas marcas que a gente tem de que isso se trata de discurso reportado seria o uso do verbo de Kendi e o uso das aspas. Então, a gente já não tem mais um encaixamento sintático, né? A gente não tem mais esse elo, a manchete é mais solta nesse sentido, e a gente, então, teria um grau mais baixo, né? A gente teria um menor alinhamento do ponto de vista do jornalista ao ponto de vista do falante reportado. E o último seria o grau mínimo, ou seja, né, tem pouquíssima interferência do jornalista, que são manchetes muito interessantes que têm aparecido muito nos jornais, né, porque essas manchetes estão ficando cada vez mais compactas. Então, a gente encontrou esses dois exemplos, né, nós trouxemos esses dois exemplos do Corpus, né? Então, ONU, 2 pontos, Israel e palestinos cometeram crimes de guerra. Então, o que a gente tem aqui? Uma mescla assertivo-declarativo. A gente tem um ato declarativo, né, do falante reportado. A partir desse momento, Israel e palestinos são considerados criminosos de guerra, sendo incorporado ao ato de noticiar. E o último exemplo, Mônica De Bolle, 2 pontos, entre aspas, né? Este é o momento de abandonar o teto de gastos. Então, a gente tem aqui um ato diretivo, né? A economista dando instruções, né, sobre a economia no momento de crise, da pandemia, né, de que é o momento de abandonar o teto de gastos. Então, o que a gente teria aqui, né, as únicas marcas que a gente tem também de discurso reportado são os 2 pontos e as aspas quando elas aparecem. Então, também a gente tem um grau muito mínimo, né, de comprometimento, menor alinhamento do ponto de vista do jornalista ao ato do falante reportado. Eu trouxe 2 gráficos aqui para mostrar, por exemplo, a gente vai ter, né, no nosso corpus, a maioria do nosso corpus é assertivo-assertivo, até porque acho que isso tem a ver com a natureza, né, do corpus, que são manchetes de jornais. Então, a maior parte é o assertivo-assertivo, 65%, né? E, em segundo lugar, né, o assertivo expressivo e o diretivo com 12%, né? E a gente atribui isso ao momento da pandemia, né? Nós selecionamos esse corpus no momento da pandemia, em que há muitas instruções, muitas orientações sobre o que fazer, né? Então, por isso, o diretivo apareceu, né? Apareceu bem significativamente, né? E o expressivo também, que expressa o estado psicológico das pessoas diante da pandemia. E a gente achou muito pouco do declarativo, 3%, né? O último gráfico, né, para mostrar que a maioria, né, dessas estruturas são os aspectos sintáticos dessas mesclagens. Então, a maioria dessas estruturas ela vai aparecer no assertivo-assertivo, né, porque a maior parte do nosso corpus é assertivo-assertivo. Mas tem coisas aqui interessantes, como, por exemplo, o discurso direto, os 2 tipos de discurso direto, né, o reportado sem o verbo de Kendi, o discurso direto, aparecendo bastante, né, no diretivo e no expressivo, ou seja, quando, né, o jornalista noticia o estado psicológico, dá orientações, a preferência pelo discurso direto, e a mesclagem de discurso direto e indireto também aparecendo bastante no expressivo e no compromissivo, que é quando ele se alinha à factualidade, mas ele já se afasta, né, de algumas palavras do falante reportado. Agora, falando um pouco dos resultados, né, com relação, então, a esse alinhamento do ponto de vista do jornalista aos atos de fala reportados, né, os dados, então, permitiram que a gente estabelecesse uma escala desse grau de comprometimento, que vai desde o grau máximo, que é o discurso indireto, passando pelo, né, discurso intermediário, do grau intermediário, que é, né, a mesclagem dos 2 discursos, o discurso direto, que é o grau baixo, né, de comprometimento, e no último lugar da escala, o discurso reportado sem o verbo de Kendi, que é quando ele tem um grau mínimo de comprometimento. E aí, a gente tem algumas conclusões, né, que nós chegamos até um momento. A subordinação sintática, então, né, quando há esse encaixamento, né, através da subordinação gramatical, né, através da conjunção integrante que,
essa subordinação sintática está correlacionada, então, ao grau maior, né, ou ao grau intermediário de comprometimento do jornalista, que é estruturado, então, né, pelo discurso indireto, quando ele usa o discurso indireto, e a mesclagem dos dois discursos. Por outro lado, as manchetes que são estruturadas pelo discurso direto e o discurso reportado sem o verbo de Candy, em que não há esse encaixamento sintático, expressam, então, graus baixos e mínimos de comprometimento do jornalista. Relacionando a noção, né, então, de pareamento, forma, significado, a essa escala de comprometimento, né, as manchetes, então, de discurso reportado, que são mais integradas sintaticamente, né, que há esse encaixamento, expressam, então, uma maior interferência do jornalista. Então, o polo sintático está estreitamente relacionado ao polo semântico, que é evidenciado na subordinação gramatical. Tem algumas referências do trabalho. E é isso. Meu e-mail, para quem quiser se interessar. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Caroline. Parabéns. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, tecer algum comentário. Eu fiquei um pouco na dúvida, Caroline, assim, só queria entender, né? Você está trabalhando com textos escritos, né? E aí eu fiquei me perguntando se você, em algum momento, se preocupou, se interessou em olhar essa mesma relação em termos de língua oral, né? Porque eu acho que tem questões gramaticais que são... Por exemplo, o último bloco de dados que você apresentou, acho que foi o que fala de menor comprometimento. Sim. Acho que ele tem cita o nome da pessoa e depois o que teria sido o comentário, né? Isso imagino que não seja uma estrutura, digamos assim, que vai ocorrer na fala, por exemplo, do jornalista. Aí fico me perguntando como é que isso representa, como é que você vai lidar com a questão de representação gramatical nesse sentido, né? Assim, se é uma característica de língua escrita, se é gramática, ou se eu que não estou entendendo alguma coisa, e como, de repente, a comparação, né, o acesso a dados de língua oral análogos, né, poderia, de alguma maneira, ajudar a pensar essas questões. Na verdade, essa estrutura é bastante interessante, né? Ela tem aparecido muito nos jornais, que é uma estrutura muito compacta, né? Você só tem a fonte reportada, né? Por exemplo, ONU, 2 pontos, né? E a declaração. Essa foi uma das manchetes que chamou bastante atenção na minha tese, né? Porque não tem praticamente marca nenhuma de interferência do jornalista, como se ele estivesse ali, né, anunciando sem mostrar assim, um alinhamento maior com o que ele está, né, anunciando. A gente não tem assim, análise na língua oral, nós fizemos só, né, até o momento, a gente só fez uma análise das manchetes de jornais online. Pode ser interessante no futuro, né, ver essa questão da língua oral, mas até o momento a nossa análise focou mesmo essas manchetes de jornais online. E a gente, né, pretende agora, no segundo momento da pesquisa, começar a analisar, né, as manchetes com fake news, né, as manchetes de notícias falsas. Né? A gente está começando a fazer essa análise agora, porque a gente pretende, né, trazer essa contribuição para a pesquisa, quer dizer, o que essas manchetes que apresentam notícias falsas, né, o que elas têm de propriedade, de característica, que a gente possa perceber que elas são, né, falsas, né, que elas não são verdadeiras, porque essas manchetes têm muito discurso reportado. Geralmente, instituições ou especialistas, é tudo muito vago, né, são autoridades, pretensas autoridades, né, que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. Então, esse é um outro passo da pesquisa, mas a gente ainda não pensou em fazer uma análise da linguagem oral mesmo. Né? Carol, só lembrando que a gente pode, né, se a gente quiser olhar para noticiários televisivos, né, e aí orais, a gente pode trabalhar com dados do Red Hen, né, que é um banco de dados multimodal e que é sediado na UCLA, né, dirigido pelo Mark Turner, e que a gente tem, né, a gente participa desse projeto, e a gente tem o Red Hen Brasil, né? Então, eu já tenho alguns alunos trabalhando com isso, com esses dados, né, videogravados de noticiários televisivos e talk shows,
Então, seria uma possibilidade, né, de ver nos noticiários como isso acontece. Mas eu imagino que haja bastante diferença, porque algumas marcas da escrita só dá para ter na escrita, né? Esse caso aí, por exemplo, ONU, dois pontos, não sei o quê, eu vou até prestar atenção no Jornal Nacional, nesses jornais aí, da Record e outros que a gente tem né, no banco de dados. Mas eu acho que não rola. Eu acho também que não. Dizer, ONU, oralmente, não. Mas é interessante ver que recursos multimodais, né, podem estar sendo acionados, né, já que você não tem as marcas de pontuação, mas você tem entonação, você tem outras coisas, né, gestos, enfim, essas coisas também que eu estou analisando. Mas aí, Carol, é o segundo momento. Fala. Esse dado me chamou a atenção, porque é meio que uma estrutura de tópico anacoluto, né? Assim, mas que eu não sei se vai aparecer no discurso reportado oral, né? No Jornal Nacional, entendeu? Assim, vai aparecer talvez no discurso reportado em outro contexto, né? Não sei. Mas mas foi uma boa ideia essa sua, porque eu não tinha pensado nisso, né? De ver assim, isso, né? Como que acontece, né? Quais são as outras estratégias, né? Que podem acontecer se fosse, por exemplo. Porque ele aparece muito em legenda, né, desses noticiários televisivos. Embaixo a legenda. Tem as legendas também. Exatamente isso, ONU, dois pontos. Verdade. Aparece muito na legenda do jornal. Escrita, né? Na escrita, né? Mas na hora de reportar isso, como é que o jornalista fala? Essa relação, analisar essa relação da legenda com o que ele está dizendo, talvez seja interessante, né? Como é que ele, né? Que outros recursos ele utiliza, né? Como você falou. A questão das fake news, Roberto, também acho que é interessante, porque, assim, me parece, também não tem nenhuma pesquisa, a Carol está começando, mas, assim, eu tive a intuição de que, em geral, essas fake news, elas buscam uma figura de autoridade para dar sustentação àquilo, né? As pessoas vão tender mais a acreditar se disser, né, que, por exemplo, que um infectologista disse, né, que as vacinas não funcionam, por exemplo, né, e botar um infectologista assim, né, que supostamente seria top de linha, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante também de ver, né, até que ponto as fake news recorrem ao discurso reportado. Sim. Extrapola o nível do jornalismo, né? Já está da manipulação discursiva, enfim, em vários níveis. Muito legal. Obrigado, Carol. Estava vendo aqui se teve mais alguém que... Pessoal, fique à vontade, tá? Quem quiser fazer algum comentário, pergunta, pode ou levantar a mãozinha ali do Google Meet ou escrever, se preferir, o seu comentário ou sua pergunta no chat que a gente lê. Mas estava olhando aqui, até agora não tem nenhuma manifestação não, mas por favor, né, falem. A graça é essa. Eu ia, na verdade, eu fiquei com uma dúvida que eu acho que terminológica, assim, né? Vocês discutiram agora, né? Você, Lilian e Roberto discutiram as questões de macro, então vou aproveitar e falar de uma coisa bem específica, assim, bem pontual, mas depois eu fiquei com uma dúvida que talvez seja terminológica de tradução, não sei. E eu acho que eu perdi exatamente a partezinha da sua apresentação que você estava falando da teoria, em particular da teoria dos atos de fala, e aí tem uma hora que você falou de um ato, uma mescla, né, assertivo declarativo, deu um exemplo, né? Acho que você deu, se eu não perdi nada, acho que você deu um exemplo, né? Depois você deu os números gerais, mas eu acho que o exemplo desse foi um. E aí na minha lembrança, na verdade, o que as pessoas traduzem, né, da terminologia do céu como ato declarativo, eu achava que eram aqueles correspondentes àqueles performativos prototípicos do Austin, né? O te batizo, né, e tal. Sim, e aí... Eu vos declaro, né? Ele usa exatamente. E aí teve um que você falou em assertivo declarativo, se não me falha a memória, que eu não entendi por que declarativo, porque não me parecia ser... Eu acho que era um exemplo do Israel e palestinos cometeram crimes de guerra, talvez seja esse? Eu não vou me lembrar. Talvez. Enfim, a gente vê como declarativo porque ele modifica, né, um aspecto da realidade, né, as condições daquele objeto, né? Então, a partir daquele momento, Israel e palestinos são considerados criminosos de guerra, a partir do ato declarativo, né? Levando em consideração a teoria dos atos de fala, de que há um vínculo estreito entre fala e a realização de uma ação, né? No momento que você
né, realiza um ato de fala, você também realiza uma ação, então a gente considera que seria um declarativo. Ele modificou, né, um aspecto da realidade. Tinha um outro exemplo no nosso corpus, que agora eu estou lembrando, que era prefeito de São Paulo cancela Réveillon. Foi bem na época da pandemia, no início da pandemia. Então, assim, modificou a realidade, modificou o calendário da cidade. Então, seria declarativo nesse sentido, né, de que aquele ato declarativo modifica a realidade, modifica as condições, né, do objeto. Nesse sentido, seria um assertivo declarativo. Desculpa. Ô, Diogo, sabe quando ela estava apresentando, eu pensei a mesma coisa? E olha que eu já vi isso várias vezes, né? Mas porque eu acho que também esses atos, né? Claro, quando o Austin propôs, o Austin não, o Searle, ele propôs as categorias estantes, mas agora a gente já sabe que as categorias são radiais, né? Então, eu acho que você, nesse caso, teria uma certa radialidade, que às vezes você não sabe onde você vai encaixar, porque ele não é aquele prototípico, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não se encaixaria como assertivo, né? Como uma coisa simplesmente, porque, como a Carol falou, vai mudar o mundo. Mas, às vezes, talvez, né, tenha que deixar isso um pouco claro, essa questão da radialidade, porque eu mesma agora, porque às vezes você lê e não percebe na hora que ela está apresentando, eu pensei a mesma coisa, sabe? Eu acho que, na verdade, eu acho isso, concordo totalmente com a Lília. Por exemplo, esse exemplo que você falou agora do cancelamento do Réveillon me parece muito mais auto-evidente, mais transparente, muito mais óbvio, que se trata de um ato declarativo, do que o exemplo que você colocou no slide. O exemplo que você colocou no slide, eu acho que precisa de mais contexto e mais argumentação para convencer. Né, para convencer o leitor. Ele não é auto-evidente, né? Tu joga lá, não é tipo, eu vou declarar uma lei. Você joga lá, tá, claro. Não era casado, virou, não tem que explicar. Porque eu acho que nesse caso, como é pragmática, depende das condições de felicidade, né? Então, assim, a ONU, o padre claramente é uma autoridade institucional, uma autoridade religiosa que é imbuída, né, dessa autoridade. Mas a ONU é isso? Não sei, não tenho certeza. Acho que eu nem tenho esse conhecimento enciclopédico. Então, assim, depende de conhecimento enciclopédico sobre a ONU para saber se a ONU tem um poder de ela enquadrar aquilo é crime, aquilo não é como um juiz, ou se não, se ela é uma instituição que relata coisa que existe independentemente dela. Como se fosse, o Roberto falou que fulano empurrou o Cicrano, mas não é o Roberto que faz aquilo seu empurrão. Aí depende do conhecimento enciclopédico sobre a autoridade da ONU, né, para que uma coisa possa ser caracterizada de uma maneira ou de outra. E aí eu acho que na falta disso, na falta dessa explicação prévia, dessa contextualização, isso não é tão auto-evidente. No caso do cancelamento, justamente o que você falou, o prefeito. Sim, ele tem autoridade para modificar. Né? Eu acho que não falta conhecimento enciclopédico sobre o papel de um chefe do executivo para saber que ele é imbuído de um tipo de autoridade institucional que justamente muda as coisas. É que tem a caneta na mão. Mas a ONU, isso não é tão óbvio. Talvez seja. Mas aí é isso que eu acho, né? Aí justamente é mais sutil. Né? Certamente é mais sutil. Mas por isso que eu fiquei na dúvida. Até agora, quando você falou, eu entendi a sua interpretação, mas ela não tinha ficado evidente para mim na hora da explicação. Mas, enfim, só um pontinho mesmo, uma coisa bem pontual. Né? E queria também te dar os parabéns, né, pelo trabalho. Obrigada. Muito interessante. Eu falei ontem que a gente ia ter hoje a linguística cognitiva raiz, né? Então estamos tendo linguística cognitiva raiz com mesclagem e agora com, inclusive, radialidade, né, na resposta da linha. Já vou anotar aqui. E parabéns para a Carol, parabéns para a Lília mesmo. E acho que Diogo, eu acho que o Gabriel fez uma pergunta no chat. Perdão, eu não sei se ele não quer. Você não quer falar, Gabriel? Bom dia a todos. Não, o que me veio... bom dia, Caroline. É a questão das manchetes clickbait, que tem igual alguns sites, por exemplo, BuzzFeed, que eles às vezes alteram a questão a situação real para chamar para o internauta, né? E você clica e a notícia, a manchete, às vezes ela não está com o assunto que você esperava. Não sei se vocês já viram, né? Não é uma fake news, mas assim, há um falseamento daquilo que está apresentado. Então seria uma maneira de chamar a atenção, né, do leitor, mas não seria fake news.
Sim, é clickbait. Às vezes exagera na situação, quando você vai ver, não é aquela situação real ali que você esperava. Entendi. É interessante. Interessante ver quais são os recursos que ele utiliza para chamar a atenção, né, do leitor. Sim, e tem alguns que tem uma questão do marketing também, que você atrai ele pelo... às vezes é uma questão de receita para o site, não é? Por questão de acesso. Aí tem toda essa situação do chamado clickbait. Ah, interessante, eu não conhecia, não. Eu não conhecia esse termo, Nunca não. tinha ouvido falar. Porque agora, nesse segundo momento, né, na verdade, a gente está começando mesmo, né? Então, assim, tá bem no início da pesquisa, eu comecei em agosto, né? A gente está vendo as fake news agora. Então, a gente está procurando fazer uma análise dessas estruturas, né? Ver o que essas manchetes têm de características, né? De discurso reportado. E então é interessante dar uma olhada nisso também, né? Então, a gente está, na verdade, selecionando corpos ainda, né? Vendo. Sim, o clickbait, ele nem sempre vai ser fake news, né? Talvez toda fake news ela vai ser clickbait, mas nem todo clickbait vai ser fake news, tem essa situação. Entendi. Bacana, obrigada pela dica, vou dar uma olhada nesse Por nada, clickbait. eu que agradeço a apresentação. Obrigada, Gabriel. Beleza, vamos continuar? Então, acho que o Gabriel pode, né, partir daí mesmo. Você pode ser o próximo, Gabriel, então? Sim, posso sim, eu vou projetar aqui um momento. Então, o Gabriel vai apresentar o trabalho. Análise do conceito de paralelismo em orações coordenadas na língua inglesa, sob a perspectiva da gramática cognitiva. Bom dia a todos. Eu peço desculpas se a internet estiver falhando. Qualquer coisa eu desligo a câmera. Vocês estão me ouvindo bem e vendo a apresentação? A apresentação está entrando, eu acho. Eu vou só desligar a câmera por conta da internet que Entrou. não pega 100%. Depois eu abro novamente. Sou Gabriel Monteiro, sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, estou ainda no primeiro ano do curso, então está no início ainda a minha pesquisa. Meu trabalho de doutorado está na linha de pesquisa Linguagem e Cognição, sob orientação da professora Sandra Faria de Almeida. Então, eu destaco que essa apresentação foi elaborada em colaboração com a minha orientadora, que também é coautora deste trabalho, e manifesta aqui meu agradecimento à professora Sandra pela contribuição com a apresentação. E também gostaria de aproveitar este momento também para registrar meus cumprimentos aos organizadores aqui do seminário, em especial ao líder do CCO, o professor Ivo do Rosário, a vice-líder, a professora Milena de Aguiar, e também estendo também meus cumprimentos aos mediadores aqui do simpósio, o professor Diego Ogo e o professor Roberto, porque pelo esmero e pelo entusiasmo com que vocês têm realizado a mediação das apresentações. Meu computador está bastante lento, me desculpas. A internet... Pessoal, houve um travamento aqui na internet. Pronto, o slide passou? Passou. Sim, perdão, tá? Então, como o professor Roberto disse, análise do conceito de paralelismo em orações coordenadas na língua inglesa sob a perspectiva da gramática cognitiva. Então, este trabalho aborda o conceito de paralelismo em orações coordenadas sob a perspectiva da linguística cognitiva. A reconhecida relação de independência entre as orações coordenadas se apoia em processos mentais de construção do significado, mais precisamente em processos intersubjetivos. Segundo a gramática tradicional, as orações coordenadas vão se caracterizar pela independência entre si dentro de uma sentença. Mas aí, lendo um livro, lendo Investigations in Cognitive Grammar, do Ronald Langer, ele coloca assim, mas o que significa dizer, né? O que é ser essa independência, o que é ser paralelo?
Rosário, 2017, questiona o conceito de independência inerente à coordenação e postula uma gradiência em termos de relações de interdependência, com os conectores podendo sinalizar sentidos discursivos que ultrapassam seus sentidos canônicos. Do ponto de vista gramatical, segundo Langecker, a coordenação consiste em uma posição dentro de um padrão estrutural que pode ser multiplamente instanciado. Como as orações ali são independentes, dentro daquela sentença a gente pode fazer múltiplas instâncias ali, né? Fazer vários acoplamentos. Noção de paralelismo é um esquema comum e conexões análogas a outras estruturas. A coordenação é apenas a manifestação gramatical da justaposição mental de estruturas semelhantes. Para além da questão do paralelismo, surge a indagação sobre a relação com outros elementos da oração, independente do preenchimento dos slots da construção. E aqui citando Verhagen, em Verhagen, o conhecimento linguístico é baseado no uso. Sendo assim, o conhecimento de palavras, construções e seus significados, bem como as conexões entre eles, são baseados em generalizações sobre eventos de uso a partir da experiência linguística dos falantes. Citando a professora Sandra, a intersubjetividade, por sua vez, implica a atenção do falante com relação ao seu interlocutor no evento de fala. O falante, dessa forma, ele sinaliza a inclusão do ouvinte na sua expressão linguística enquanto participante do evento comunicativo. Essa sinalização pode ser expressa por pronomes pessoais, deíticos e vários outros recursos. Aqui entra a questão, dois pontos importantes no trabalho, que é a questão da perspectiva e do ponto de vantagem, que são conceitos do Langecker. Intimamente relacionado ao ponto de vantagem está outro aspecto da perspectiva que constitui nosso foco aqui, o grau de subjetividade ou objetividade com o qual o conceptualizador constrói uma entidade ou situação específica. Segundo Langecker, 2019, a perspectivação subjetiva ou objetiva de uma entidade é um processo que está relacionado com a representação conceptual da cena, podendo colocar em proeminência elementos gramaticais, processos e lexicais, coisas. Sobre esse processo, atua um fator importante que é a subjetificação. Reconhece a continuidade lexicogramatical como um importante aspecto para a subjetificação das construções. Então, um dos princípios essenciais em linguística cognitiva diz que o significado é conceptualização. A conceptualização no significado de uma expressão, aqui eu estou citando Augusto Sigo, desculpa, conceptualização envolvida no significado de uma expressão lexical ou gramatical não pode ser caracterizada somente em termos das propriedades do objeto de conceptualização, mas tem que necessariamente ter em conta o sujeito de conceptualização. As expressões linguísticas são principalmente pistas para fazer inferências, e a compreensão não consiste principalmente em decodificar o conteúdo preciso das expressões, mas em realizar as inferências que levam a movimentos adequados, né, seja esses movimentos cognitivos, conversacionais ou comportamentais, isso segundo Verhagen. O significado, ele não é um espelho objetivo do mundo, não é uma questão de relações entre a linguagem e o mundo, ou condições de verdade, como a lógica formal analisa, mas é o meio de construir o mundo e de o construir de determinada maneira ou perspectiva, e assim de perspectivas alternativas. E também citando Augusto Silva, cada expressão linguística traz, pois, consigo determinada perspectiva. Isso acontece não apenas com as expressões espaciais, mas também com outras expressões. Quer isto, então, dizer que o significado de uma expressão inclui não apenas o conteúdo conceptual que ela representa, as propriedades inerentes do objeto de conceptualização, mas também a perspectiva, a partir da qual esse conteúdo é construído. E assim, a partir desses pressupostos todos, a gente tem a minha metodologia, que é baseada nesses objetivos aqui, que é analisar os conectivos and, but e or em orações coordenadas na língua inglesa sob o viés da gramática cognitiva, como vocês observaram no título.
utilizar o aparato metodológico da linguística de corpos para implementar a pesquisa e demonstrar que as orações coordenadas exibem sentidos discursivos mais complexos que seus usos sintáticos prototípicos. A hipótese inicial é os conectores AND, BUT e OR desempenham funções discursivas que podem divergir ou convergir com seus usos sintáticos canônicos, realizando processos de conjunção ou disjunção cognitiva, que operam além das fronteiras prototipicamente sintáticas. E aí, a nossa pesquisa aqui opera através da linguística de corpos também, com a coleta de dados e o procedimento de análise. Então, para realizar os objetivos propostos, foi adotada uma metodologia mista para o presente estudo linguístico, ou seja, qualitativo e quantitativo. Qualitativo, porque visa uma análise gramática cognitiva, uma revisão e estudo da bibliografia, e quantitativa porque selecionamos um corpus para aplicar a análise proposta. Para a realização deste trabalho, foi escolhido como fonte de dados o corpus eletrônico COCA, Corpus of Contemporary American English, que é constituído por mais de 1 bilhão de palavras. Todavia, como quem utiliza o COCA sabe, quando a palavra acontece em alta frequência, em grande frequência, o sistema lá do site não consegue processar. Isso acontece com AND, BUT e OR, porque são palavras que aparecem muito. Bom, o professor Mark Davis, que cuida muito bem do programa e zela pela pesquisa em linguística de corpos, tem também essa opção de você fazer lá o download de uma amostragem do corpus. Então, foi isso que nós fizemos. Fizemos um download, e os arquivos estão constituídos mais ou menos por 9.412.521 ocorrências tokens. E são balanceados dentro desses 8 gêneros que estão aí: fala, jornais, revistas, textos acadêmicos, TV, filmes, blog, páginas da web e texto de ficção. Obviamente, a gente vai perceber que entre esses gêneros há uma mesclagem. Às vezes, textos de ficção vão estar dentro de revistas, ou vão estar em algum jornal ou blog. Então, assim, o gênero é blog, onde o meio ali é um blog, onde ele está publicado. Todavia, às vezes, o gênero é ficcional, a essas questões. A metodologia... Mas aí, por que a gente também continuou com o COCA mesmo assim? Para evitar a interferência na escolha do corpus. Assim, evitar ao máximo que eu, como pesquisador, ou a professora Sandra, interferíssemos na escolha do corpus. Assim, teríamos, com todas as aspas necessárias, certa neutralidade aqui para, ou melhor dizendo, menor interferência possível. E aí os dados foram tratados e analisados no programa Anticomp, que consegue processar lá todas essas ocorrências. O conectivo AND é o que possui maior número de ocorrências, seguido por BUT e OR. O AND ocorre mais em gêneros acadêmicos, blog e magazine, nessa ordem. OR, blog, magazine e web, respectivamente. BUT em blogs, texto de ficção e web. Percebe-se uma variação entre a ocorrência desses conectivos, principalmente em relação ao gênero acadêmico, porque nele que AND ocorre em maior quantidade, ao passo que o conectivo OR acontece menos vezes nesse gênero. Há uma variação. Aqui, análises preliminares, já que ainda estamos no início. Então, aqui, selecionei essa ocorrência. Então, a gente fez essas tabelas para separar a gente retira lá do corpus, através do Anticomp, faz lá, a gente tem um padrão nosso de ocorrência, que eu não vou colocar aqui, por causa do tempo. Aí, a primeira aqui, hopefully Santiago would take the time to call Metziger and tell the chief of the New York Police Department she was on her way. But her partner was about as predictable as a pop-up thunderstorm. Então, a gente tem essa sentença, que as duas orações estão alinhadas na mesma orientação, que é a expectativa da personagem. Isso tanto
pela construção que a gente percebe ali, pela orientação argumentativa da construção. Sequência de ações que estão no escopo da expectativa da personagem, né? Perspectivação conceptual. Escopo de previsão, encontrar o tempo para ligar e para informar. Que a gente tem uma outra situação com o and, que o and, ele é uma situação mais global. Vocês vão perceber. The butler and the servant who rushed to the back of the house and found Belle sprawled on the uncovered floor of. É um texto de junho de 93. Aí, esse modo de situação também. Então, os textos desse download pegam de 1991 até 2019, ok? Tem esse espaço aí de mais ou menos 28 anos. Então, aqui a sentença que eu li para vocês veicula uma análise temporal de eventos, ao mesmo tempo em que atua com a ideia de adição. O conector, ele expressa sentido de temporalidade, porque a gente pode entender como and then, and also. As estruturas oracionais são paralelas do ponto de vista de sua organização semântica e gramatical. Agora vamos ver aqui a questão do or. You either adopt the right path, Islam, or you will be in the hands of wrong others, Batil. Apesar de a construção either, or, ou either, or, transmitir a ideia de escolha alternativa, neste caso específico, a mensagem transmite o sentido de uma única alternativa adequada ao conceptualizador. Embora gramaticalmente permaneça o sentido de alternativa escolha, a ideia conceptualizada holisticamente pelo escaneamento sumário é de imposição. A construção é condicional, né? Coloca-se uma condição para a pessoa. Ou você adota esse caminho, ou você vai estar nas mãos erradas. Então, a compreensão, no sentido assim, se você não adotar este caminho, não estará nas mãos erradas. A compreensão prototípica da expressão either or é utilizada para realçar ao conceptualizador a única alternativa correta a ser realizada. Aqui mais uma situação com or. Does the debtor have the right to a discharge or can creditors object to the discharge? Nessa sentença, há o uso prototípico do conectivo or. A ideia expressa é de alternativa. Ancorado sobre o ponto de vantagem, o conceptualizador realiza um movimento fictivo ao projetar futuramente uma ação virtual de escolha entre dois polos. O escaneamento mental não está limitado a configurações espaciais, visto que ele pode envolver situações de temporalidade e outras escalas. A chave da questão é que or é semanticamente mais complexo do que and, isso citando Lang. Ele incorpora o valor de and, que é responsável pelas construções de or serem coordenadas na natureza. No caso de or, no entanto, essa justaposição mental está imbuída de uma estrutura conceitual mais elaborada, que é responsável pela noção de alternância, estrutura que envolve dinamicidade, fictividade e espaços mentais. Citando Lang, é interessante esse raciocínio aqui. Há primeiro uma situação-alvo, em que uma única entidade preenche um determinado papel na estrutura Z. Também estão incluídas concepções alternativas do que essa entidade pode ser. Os conjuntos dados como X e Y são candidatos a preencher esse papel na situação de destino, ou seja, virtualmente falando aqui, fictivamente. Concebê-los como candidatos equivale a conceituar cada um deles na função. No entanto, em relação à situação-alvo, essas concepções de X desempenhando o papel e de Y desempenhando o papel são apenas virtuais ou fictícios, por natureza. Então, aqui a gente vê em questão do but. O but é aquele que a gente olha e fala assim, não tem outra situação, é sempre adversativo. Bom, a pesquisa se debruça, está no início ainda. A gente tem hipótese que não, que o but pode ter situações em que ele não indica a diversidade, tá? Ou que indica outras situações. Então, we no longer see ourselves simply in the business of renting space, but really see ourselves in the business of generating leads and generating business for the showroom sales offices. Na análise apresentada, a relação estabelecida pelo conectivo but
é de adversidade, oposição. A relação prototípica do uso gramatical desse conector em orações coordenadas. Não obstante, a situação apresentada é fictiva, visto que é uma projeção do sujeito que se coloca em um plano virtual que é diferente de sua situação factiva. Ao conceptualizador, a relação quimérica expressa pela construção pode soar como aditiva, visto que o advérbio simples não implica abandono. Além de a diversidade estabelecida entre a primeira e a segunda oração, realiza-se apenas na projeção virtual de temporalidade, como vocês podem ver aqui. A segunda aqui, a análise com Butt. James Graham moved, eu já estou indo para a parte final. James Graham moved to London to handle the business end of matters, but before leaving Georgia, solidified the firm's position in the Indian trade. Então, assim como na situação anterior, nessa sentença também há um uso prototípico do conectivo but. Todavia, não há oposição entre as orações coordenadas, mas sim uma marcação temporal. O conectivo poderia ser trocado por and. O conectivo, apesar de indicar a diversidade sob o escaneamento sumário do conceptualizador, é compreendido como um marcador de destaque de um evento que aconteceu antes de James Graham deixar Geórgia, que foi o fato de ele fixar lá a firma dele. Então, considerações parciais. O sentido dos conectores interage com os sentidos das construções em termos de orientação argumentativa, levando em conta a perspectiva do conceptualizador. O grau de subjetividade ou objetividade com o qual o conceptualizador constrói uma entidade ou situação específica. Quanto maior o grau de objetividade, maior será a probabilidade de haver o uso prototípico dos conectivos. Os conceitos de independência e paralelismo entre as orações coordenadas estão relacionados aos usos prototípicos dos conectivos, mas, sob o escaneamento mental do conceptualizador, essa independência e paralelismo são colocados em questão. As noções de coordenação e paralelismo estão relacionadas às situações de justaposição mental por parte do conceptualizador. Bom, aqui estão as minhas referências e agradeço vocês pela atenção, peço desculpas, qualquer coisa, podem ficar à vontade para perguntar. Obrigado, Gabriel, valeu mesmo. Você tá aí. Nada para pedir desculpa, perfeito, e parabéns em primeiro lugar pela sua apresentação. A Sandra fez um comentário aí, disse que está disponível pelo chat. Mais uma vez, para reforçar, tá? Quem quiser fazer comentários, perguntas, reflexões, relações, só ficar à vontade, tá? Quem quiser escrever, a gente lê, ou a pessoa pode levantar a mão também ali no Google Meet. E enquanto vocês se animam, né? O pessoal está tirando parabéns aí. Enquanto vocês se animam para fazer pergunta difícil para o Gabriel, para deixar vocês se soltarem, eu vou começar com uma pergunta. Assim como eu comentei no trabalho da Carol, Gabriel, vou fazer uma pergunta bem pontual, na verdade, bem específica. Dois pontos assim, gerais, né, que eu comentaria, mas vou por partes, né, falar só o primeiro agora e vamos ver se mais gente se anima de falar também. Quando você falou, nesse seu último exemplo, do Buds indicando uma relação temporal, e aí você disse que ele poderia ser substituído pelo and, né? Eu fiquei confuso porque, primeiro você disse que ele não indica oposição, e depois eu acho que eu perdi alguma coisa, na verdade, talvez eu tenha perdido, eu costumo perder, na primeira bolinha, né, no primeiro ponto da análise, você disse que ele não indicava oposição, contraste, não me lembro qual foi a palavra exata, porque sinalizava uma relação temporal e não uma oposição, eu acho que foi esse termo que você usou, tanto que poderia ser substituído pelo and, e depois disse alguma coisa como assim, apesar de ser adversativo, alguma coisa assim, pode indicar a diversidade. Aí a minha primeira dúvida, que eu não sei se você falou em algum momento e eu posso ter perdido,
é que me pareceu que essa análise ela sugere, né, uma diferença conceitual mesmo entre oposição e adversidade, né, tanto que você diz na primeira bolinha que não indica oposição, mas na segunda sugere que é adversativo, né? Ainda o outro ponto, mas ainda relacionado a esse, é que quando você fala que não indica oposição, porque indica uma relação temporal, eu pensei duas coisas. A primeira, assim, eu diria intuitivamente, mas isso depende de como, claro, né, você está conceituando tecnicamente a palavra oposição. Mas intuitivamente, né, sem ter que eu não tenho algum tipo de definição técnica, né, sistemática, eu falaria numa oposição nos seguintes termos, né? Ele saiu de algum lugar. Aí, quando você fala que ele saiu, isso gera uma implicatura, não é exatamente uma implicatura, mas uma inferência de que ele abandonou, largou alguma coisa para trás. Aí, o que vem depois, na minha leitura, parece muito claramente se opor a essa inferência de que ele teria largado as coisas para trás e tal, porque depois você diz, mas antes disso, antes de sair, ele arrumou alguma coisa, construiu alguma coisa, erigiu alguma coisa. Então, isso opõe essa inferência. E eu me lembro que assim, naquela linguística, no estruturalismo americano, não, europeu, assim, acho que desde Nier, um negócio muito antigo, as pessoas já falavam isso, né, que a adversativa ela não marca uma posição entre as duas coisas que estão explícitas, ela marca uma posição entre a oração introduzida pela adversativa e alguma inferência gerada pelo anterior. Né? Não as duas coisas diretamente, mas uma inferência. E nesse caso, me parece bem claro que há uma oposição à inferência, não o que está lá, mas à inferência. Então, por isso, nessa análise específica, ainda como eu falei, né, assim como no caso da Carol, falando de uma coisa muito pontual do seu trabalho, né, uma análise de um dado particular, eu estranhei você falar em não haver oposição por conta dessa oposição que eu tentei descrever aqui. Aí queria, enfim, perguntar sobre a análise desse dado mesmo. Muito obrigado, professor Diogo. É perfeita a sua colocação. É um questionamento assim que eu acredito que não vou te dar a resposta prontamente aqui, porque ainda estou no início de minhas análises. Mas a diversidade, ela permanece, apesar de parecer contraditório ali o momento que eu coloco, mas na construção da cena pelo conceptualizador, do ponto de vista da perspectiva, o but ali, apesar de, como você disse, a diversidade está em relação à inferência anterior, a partir da oração diversativa. O but ali, ele está marcando, na verdade, um destaque retórico, assim, que a gente vê, uma orientação argumentativa nesse sentido. Ele mostra, assim, para destacar esse evento, porque ele poderia colocar o and ali, como eu disse, só que a construção da cena seria diferente, não teria esse realce, essa proeminência daquilo, dele ter, né, antes dele ter deixado a Geórgia, ele fez aquela construção, okay? E fez aquela construção, depois deixou Geórgia. A gente muda a questão do foco ali, do foco da sentença. Okay? É mais essa questão do foco e da proeminência. Prototipicamente, a gente ainda permanece essa questão do but como a diversidade, mas na construção da cena, a gente tem uma mudança, né, de uma orientação ali de foco. Não sei se responde o seu, provavelmente não, mas assim, eu agradeço a pergunta, eu vou tentar desenvolver isso melhor. Você está mutado. Sempre faço isso. Diogo, a gente está sem te ouvir. Eu sempre faço isso, o novo esqueceu o anexo, né? Mando um e-mail e não boto anexo, começa a falar igual um maluco e deixa no mundo. Então, eu te daria, na verdade, uma sugestão muito simples em relação a esse ponto específico, que é talvez você explicitamente definir, né, sistematicamente definir o que você chama de oposição, né? Porque aí não parece contraditório. Não vai parecer contraditório se você tiver definido de maneira sistemática, né, explícita. Eu acho que só parece contraditório se a gente recorrer ao nosso entendimento de senso comum, né, da palavra oposição, mas aí você evita isso
definindo tecnicamente. Meus gatos estão atacados, cara. Tem dois aqui que vocês não estão vendo, mas eles estão atacando teu. Mas aí, então eu fiquei com eu tinha ficado com essa questão, né, enfim, dessa coisa da oposição e a diversidade. E assim, eu acho que esse tema, né, é muito interessante e o But, em geral, né, ele evoca muito facilmente a ideia de negação, né? Porque você falou em orientação argumentativa, é exatamente isso, né? Você nega a orientação argumentativa, que estava sendo indicada pela cláusula anterior, né? E não só pela cláusula, né? Até quando você usa como marcador discursivo, né? Você vai mudar completamente de assunto, né? A gente está assim, mas então, aí você muda completamente de assunto, você também está negando, né? Você também está barreirando a orientação conversacional, né, que vinha se desenvolvendo anteriormente. Então é uma negação, né, porque a coisa está negando a orientação argumentativa. Isso enfim, isso vem, né, da semântica. Eu tô muito francês hoje, falei Ternier. Isso vem também da semântica argumentativa do Ducrot, né, enfim, que o Verhagen, inclusive, retoma e um pouco recalchuta em termos de espaços mentais, né? E esse era o segundo comentário que eu ia fazer, porque a negação está muito fortemente ligada, é muito interessante de ser tratado em termos de espaço mental, porque você só nega com um espaço contrafactual, né? Quer dizer, você tem que ter aquilo que um espaço com algumas coisas, e aí você nega aquilo, você diz que aquilo não existe, né? Aquilo que está naquele espaço não, né? Então, o Verhagen, ele retoma muito, né, o trabalho de semântica argumentativa do Ducrot em termos de espaços mentais, né? E nesse caso me parece ser um pouco uma negação de uma orientação argumentativa, né? Então, no caso do exemplo que você deu, a orientação argumentativa no sentido de o cara deixou isso para lá, e aí você fala, não, ele não deixou isso para lá, né? Então a sentença que vem depois fala, não é verdade que ele deixou isso para lá, e o Butts sinaliza isso, né? Acho que sinaliza essa alteração da orientação argumentativa. E aí, isso em termos de espaços mentais, assim, desenhar os espaços mentais mesmo, né? Desenhar as bolinhas, eu acho que vai ficar muito legal, porque a noção de contrafactualidade, né, é tratada muito, eu acho, né, para mim, pelo menos, né, eu sou suspeito, mas muito convincentemente tratada em termos de espaços mentais, né, daquilo que não é, né, aquilo que não existe. Mas era só isso mesmo. Queria, de novo, dar os parabéns para você e para a Sandra, e não sei se vocês, né, um de vocês dois, ou o Roberto, ou mais alguém, gostaria de comentar alguma coisa também antes da gente passar para o próximo. Eu só fiquei, assim, achei curioso, porque no português do Brasil a gente tem, né, também o uso, às vezes, da conjunção chamada, né, conjunção aditiva em situações adversativas, e o contrário. Eu fiquei me perguntando se não foi do próprio português que você teve a inspiração para fazer o estudo no inglês, mas isso é uma bobagem, só uma curiosidade minha mesmo. Sim, no caso eu parti do estudo desse livro mesmo. Foi uma curiosidade que me veio quando eu estava lendo esse livro, aí, o último capítulo dele, e ali mesmo que me veio. Por isso eu não pensei em fazer pelo português, já que a colocação que o Lanker postou lá, né, estava em inglês. Eu preferi colocar, mas realmente no português também eu acredito que a gente utiliza isso em várias situações. Mas ele foi mesmo professor por conta dessa situação de não querer fugir do que ele tinha colocado lá no livro. Só fazendo um comentário com relação a essa última fala do Roberto. Eu acho que o inglês, né, a língua inglesa, ela opera muito, né, esse movimento, né, do uso dos conectores nesses sentidos não prototípicos, né? Então, no caso, levantando os dados da minha pesquisa, por exemplo, da época do doutorado, eu percebi muito essa relação, né, desse maior domínio, desse maior escopo, né, do uso dos conectores but e and, né,
nos dados com os quais eu pesquisava, que não era exatamente esse assunto, eram as construções completivas e epistêmicas, mas, assim, isso aparecia muito nos dados jornalísticos, né, que basicamente eram notícias de jornal escrito, ou às vezes entrevistas, né, escritas, né, veiculadas em textos escritos, mas, assim, de forma geral, na língua inglesa nós percebemos esse movimento também de maneira bem significativa, bem expressiva, né. E com relação à pergunta do Diogo, eu fiquei pensando que a construção, que o conector ele acaba funcionando um pouco como uma ruptura, uma quebra de expectativa, né? Porque, na verdade, tinha uma sequência de eventos programada e acaba que a personagem, né, o falante, ele acaba mudando, né, o curso de eventos por conta de uma escolha. Então, assim, a gente percebe essa ideia da quebra de expectativa, né, da construção. Então, né, talvez uma leitura por aí. O Gabriel colocou bastante informação, tanto em termos de teoria quanto em termos de dados, né, bastante informação. Naturalmente, como a gente está no primeiro ano da pesquisa, a gente ainda tem que, né, esmiuçar, refinar, né, é uma análise assim, muito, né, preliminar dos dados, mesmo porque a gente ainda está coletando esses dados. O corpus ele é muito extenso, a gente precisou de fazer um recorte do corpus. Então, assim, são análises qualitativas, mas bem propositivas ainda, porque, na verdade, nós precisamos desenvolver bastante esses conceitos ainda, né, dentro do que a gramática normativa entende, como esses conectores são, e como que a gente percebe, né, o uso desses conectores aí em dados reais de fala. Então, né, é uma proposta, né, dentro da linha da orientação argumentativa do Verhagen, né, da perspectiva intersubjetiva, né, mas, assim, a gente ainda vai refinar muito esses conceitos ainda, e, naturalmente, que vamos partir, né, dos conceitos prototípicos, né, do que é uma adversativa, do que é uma construção, um conector aditivo, o que é um conector adversativo, por aí vai, para a gente poder fazer essa leitura que nós estamos fazendo dos dados, né, no sentido de que esses conectores, eles acabam integrando mais sentidos do que os seus sentidos prototípicos, que é isso que a gente está tentando mostrar, né, o Gabriel falou um pouquinho sobre isso aí, né, como que esses conectores, eles integram, né, nessa interação com as construções, como que eles exibem sentidos, né, que não seus sentidos prototípicos, né? Tem uma coisa de coerção aí, parece, né, como se você tivesse construções ali, padrões, e que, de repente, o sentido daquela construção pode estar agindo junto com, né, a fusão ali com o conectivo. Estou pensando, no português, você falar, ele é feliz e não tem dinheiro, né, assim, então você não é exatamente uma relação de adição, né, mas você tem ali, né, uma relação que está acima do próprio item em si, né, Isso. Enfim. E o Langer que fala muito isso, ele fala sobre essas relações que são estabelecidas, né, não ali na fronteira sintática, prototipicamente falando, mas que você vai recuperar aí pelos diferentes elementos que vão sendo instanciados ali nas orações, né, anterior e posterior. Ok. Maravilhoso. Eu quero falar mais alguma coisa? Não, eu acho que isso que a Sandra falou, né, a noção de quebra de expectativa, eu acho que é muito, muito promissora, né, porque, embora o trabalho seja especificamente sobre coordenação, de novo, no caso do Butts, claro, né, que eu estou falando, no caso do Butts, eu acho que isso, inclusive, é o que permanece, inclusive, nos usos com marcador discursivo, né, nos usos em que ele não é um conector de coordenação, né, é a noção de quebra de expectativa. Então, eu acho que enfim. E aí, claro, né, quebra de expectativa tem tudo a ver com intersubjetividade, tem a ver com o cálculo mental que você faz sobre o que o outro acha que vai acontecer, né, sobre qual é o horizonte de expectativas do outro, e a partir daí você já se antecipa. Então, realmente é bem instigante, né, e, enfim, bem divertido. Só um comentário que o Diogo falou, né, sobre essa questão da intersubjetividade, fiquei pensando nessa questão do grau de subjetividade, né, que ele fala do Langer. Então, nesse caso, existe uma maior interferência, né? No caso do Butts, quando ele é uma quebra de expectativa, seria isso? Seria mais subjetivo? Ao perspectivizar a cena, ele é mais... desculpa. Ao perspectivizar a cena, o conceptualizador, no caso, existe mais subjetividade? Eu acredito que sim, seria mais subjetivo, né, e mais intersubjetivo também, porque, né, isso, né, depende da relação que é construída, né, entre falante e interlocutor, mas acredito que sim, mais subjetivo, mais dependente das inferências, né,
por parte dos interlocutores. Né? Obrigada. Maravilha, está rendendo, né? Eu falei ontem e vou repetir, é uma pena que a gente não tem um coffee break e para continuar discutindo, e que também a gente não pode ir ali na cantareira e tomar um chopp e continuar discutindo. Infelizmente, né, precisamos passar para o próximo e último trabalho, né, desse simpósio, né, que estou pegando o título aqui, que é o trabalho do Ivan, né, Ivan e da professora Sandra, né, a noção de construal na rede de construções com ING, né, do inglês, proeminência, perfilamento e subjetificação. Boa tarde, todo mundo. Eu vou apresentar aqui, vou apresentar minha tela, tá? Estão vendo direito? Vocês conseguem ver? Estamos vendo, agora Sim. é só colocar no modo de apresentação. Claro. Né? Beleza. Então, boa tarde, todo mundo. Meu nome é Ivan Jesus Davis Ulloa. Eu vou apresentar aqui com vocês um trabalho que eu tenho desenvolvido a partir começando no mestrado, realmente, que pertence ao programa de pós-graduação em Linguística do FJF. E hoje o tema titulado é a noção de construção na rede de construções ING, proeminência, perfilamento e subjetificação. Então, esse trabalho eu estou fazendo em conjunto com a minha orientadora, Sandra Aparecida Faria de Almeida. Então, eu vou começar introduzindo a problemática que foi realmente uma coisa que eu vi na sala de aula. Então, eu vou começar citando Ronald Langecker, onde ele fala que em ensino de línguas, a gramática é apresentada como um conjunto de exercícios mecânicos, aprendizagem de regularidades e memorização de padrões. Nesse caso, isso encaixa realmente muito na minha experiência como professor de língua. Lá no México, com falantes de língua espanhola, em onde eles pegam, realmente concebem, aprendem e compreendem certos conhecimentos básicos da língua, nesse caso, a construção ING, e eles ficam com essa tendência de interpretar sempre a construção nesse sentido básico, no caso da construção ING, que representaria o aspecto progressivo. Então, a partir disso, a gente obtém o objeto de pesquisa, que são as construções ING no par linguístico inglês-espanhol, buscando expandir as visões sobre a construção e contribuir para o reconhecimento de diferentes usos e as suas funções verbal progressiva, adverbial, adjetival e nominal, através de conceitos utilizados na área da linguística cognitiva. Então, para a nossa pesquisa, a gente teve esse parte teórico aqui, que é, em termos gerais, a linguística cognitiva, a partir do Langecker e Talmy, com conceitos como ground, construal e subjetificação. No caso de categorias radiais, foi uma base para a gente propor uma rede relativa à construção ING e, claro, a teoria dos protótipos, onde a gente coloca realmente as funções mais centrais e mais periféricas da construção. Então, vou falar um pouco dos conceitos que a gente coloca aqui na nossa pesquisa. O ground, que é o conceito que envolve, a gente fala, seus participantes e as circunstâncias imediatas, tempo e lugar de organização, e funciona como uma plataforma para compreender o conteúdo que é evocado. Aqui é importante ver como que o ground é realmente explícito ou implícito, onde a gente pode ver os graus de explicitez do ground, quando a gente tem construções, digamos, expressões linguísticas como, por exemplo, nomes próprios e verbos isoladamente, então o ground fica implícito. Parcialmente colocado, o ground fica quando a gente fala de expressões deíticas, por exemplo, ontem, a semana passada, e realmente o ground fica bem perfilado quando a gente tem essas três opções, né, que funcionaria como eu, por exemplo, o tempo e a localização, que seria, por exemplo, aqui
E agora? Então, vou passar para outro. Outro conceito muito importante para a nossa pesquisa é subjetificação, que funciona como a extensão semântica que envolve a maneira pela qual o evento fala é conceitualizado, evidenciando que o significado de uma expressão não pode ser concebido meramente como objetivo, podendo também ser subjetivo. Aqui eu vou colocar duas expressões que a gente pensou e analisou bem para ilustrar realmente o que um significado subjetivo e objetivo pode ser. Aqui a gente tem: o Carlos atravessou o rio, subiu a colina e acampou no topo. Então a gente pode ver que realmente tem uma entidade que realiza um movimento, né? Que estão através do verbo atravessar, subir e acampou. Então, esses movimentos, existe um caminho percorrido objetivamente. Pelo contrário, a gente tem agora o segundo caso, que a Interestatal 5 atravessa o estado da Califórnia e entra no sul de Oregon. Então, a gente vê aqui um movimento que não é objetivo, mas subjetivo, ou seja, um movimento abstrato que é subjetivamente colocado através do conceitualizador, que faz um escaneamento mental realmente da estrada, né? Utilizando realmente atravessar e entrar, mas no sentido mais abstrato, não concreto. No caso de Construal, também é praticamente a nossa base agora, que refere-se à nossa habilidade para conceber e recriar uma situação de diferentes maneiras. Aqui eu coloco o caso do Lang, onde coloca o copo, né? Onde, como Construal número 1, coloca copo com água, dando essa preeminência, esse ênfase, esse foco no container. No caso 2, a água no copo, o foco fica no conteúdo realmente da imagem, né? do que é visto. No número 3, o copo está meio cheio, existe uma relação entre conteúdo, que é o líquido, com a capacidade máxima de volume. Então, aí a gente vê esse tipo de foco, que realmente não é nem o copo, nem o container, mas essa relação conteúdo, capacidade máxima. E o contrário, o copo está meio vazio, o foco fica na relação de espaço nulo com a capacidade máxima de volume. Então, vou falar aqui da prominência também, é muito relevante na nossa pesquisa, e eu coloco analogicamente com a nossa habilidade de focalizar certas coisas, na verdade, um elemento que está na nossa visão, por exemplo. No caso, eu coloco como uma habilidade para focalizar um aspecto de uma cena sobre outras. Ou seja, se a gente vê isso na nossa realidade, eu agora, em tempos de pandemia, funciona realmente uma coisa que estou bem focalizado aqui. Então, estou focalizando na apresentação, ignorando o que possa ter no ambiente, no caso, ruído, ouvir coisas da casa, etc. E eu coloco aí para ilustrar, né, o gato procurando a presa, que é o rato, no caso. Então, a saliência parece mais evidente em disparidades de suposições como concreto, abstrato, real, imaginário ou explícito contra implícito. A perspectiva, nesse caso, também funciona, é relevante para a gente, enquanto na observação de uma cena, a perspectiva ou range de visão é compreendida como a relação entre observadores e situação observada. Elementos relevantes aqui, na observação da cena, são conceitualizadores, que são os observadores, e a cena comunicativa, que o que é observado. Ponto de vista também é relevante aqui, no caso de que funciona como uma localização, tanto falante quanto ouvinte. Então, a gente pode referenciar isso objetivamente no caso da árvore e a pedra, que é um exemplo do Langacker mesmo, onde coloca os dois pontos de vantagem, né, pontos de vista, no qual são base para os construtores serem realizadas escolhas linguísticas. No caso, o ponto de vantagem 1, por exemplo, ficaria a pedra está em frente da árvore e o ponto de vantagem ou a árvore está atrás da pedra. No caso, o ponto de vantagem 2 ficaria a árvore está em frente da pedra ou a pedra está atrás da árvore. A partir disso também a gente vê os significados de expressões linguísticas estão diretamente ligados com o ponto de vista. E, a partir disso, a gente pode ver ter construal objetivo ou um construal subjetivo. Então, um construal subjetivo
realmente o papel do observador fica desapercebido, ou seja, fica off-stage. No caso do construir objetivo, o foco de atenção é o que fica relevante, ficando, nos termos inglês, on stage. No caso do perfilamento, quando usamos uma construção particular ou um morfema gramatical, selecionamos uma imagem particular para estruturar a situação concebida para certos propósitos comunicativos. Aqui eu quis ilustrar com esse construal, que é do Langacke mesmo, utilizando, onde ele coloca os dois. Bill sent a walrus to Joyce, né? Bill mandou a morsa para Joyce, e Bill sent Joyce a walrus. Então, se a gente vê aqui, a gente observa uma base conceitual similar, né? Então, a gente pode assumir, entre aspas, que sematicamente as duas construções são iguais, né? Porque a gente vê que o destino da morsa eventualmente acaba igual nas duas sentenças. No entanto, existe um perfilamento diferente em cada uma. No primeiro, a gente pode ver, por causa do elemento preposicional to, que o caminho, o percurso realizado fica em foco. No caso 2, a gente vê que realmente o que fica em foco é o domínio pelo Joyce, já com o eventual destino da morsa. Mais um conceito importante, o modelo clássico de categorização, que fazia-se em condições que são tomadas como necessárias e suficientes, ou seja, características que representam um membro categorial e complementam um conjunto de condições para uma categoria. A gente, claro, todo mundo sabe, conhece o típico modelo de categorização aqui, onde podemos ver que tem os membros da categoria bird, pássaro, onde sabiá tem aqueles elementos, tem esse número maior de elementos do que avestruz, pinguim, então fica mais, um fica mais central, afastando os outros para uns polos mais periféricos. No caso da sabiá, tem bico, tem 2 pés, põe ovos, tem 2 asas, tem penas, pode voar. A avestruz fica com menos características similares, que tem bico, 2 pés, põe ovos, tem 2 asas, tem penas. E pinguim, no lado mais periférico, só tem bico, tem 2 pés, põe ovos. Aí que a gente coloca em proeminência, né? E isso também é uma coisa que até o Langacke coloca. Sempre o protótipo vai ficar em proeminência em relação com as extensões. De acordo com Royce, para os seres humanos, as categorizações não são precisamente baseadas em condições necessárias suficientes para uma categoria, mas sim com referência a um protótipo, como eu te falei, né? O protótipo é concebido como uma representação esquemática das características mais salientes ou mais centrais que associam com os membros da categoria. Em consequência, a gente vê categorias radiais, onde existe uma rede, onde a categoria central radial fornece um modelo cognitivo que motiva os sentidos não centrais. Esses outros sentidos estão conectados por possíveis links, como transformações de esquemas magéticos, metáfora, metonímia, entre outros. As categorias radiais, tanto centrais como não centrais, têm sua própria representação. As categorias não centrais podem ser tomadas como variantes de um modelo prototípico. Então, eu vou apresentar aqui agora a organização radial da construção NG, que a gente apresentou, propus no mestrado, né? Onde a gente vê que o membro mais prototípico da categoria recai na função progressiva. Enquanto, onde a gente vê um modelo mais concreto, mais situado no ground, que é aqui e agora, ou seja, focalizado no processo mesmo. Essas funções, essas interpretações, leituras, vão se afastando gradualmente, indo para funções adverbiais, adjetivais, até chegar na nominalização, que fica mais abstrato ou menos situado no ground. E tomado, nesse caso, como coisa, entre aspas. Para usar a metodologia, a gente compilou, foi uma compilação para um corpus paralelo inglês-espanhol, com um alinhamento manual, que foi feito durante o mestrado, da obra literária da Bench of Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, em conjunção com a versão traduzida do espanhol. Então, a gente achou cerca de 2.500 concorrências da construção NG, e essa análise foi baseada numa análise quantitativo-qualitativo.
Então, eu vou lá na análise dos dados, eu vou começar com a função progressiva, que foi concebida como a mais prototípica. Então, eu vou passar rapidamente as informações do texto original e a tradução que a gente fez. Então, what on earth can be matter with him? I asked. He's looking up at the numbers of the houses. I believe that he's coming here, said Holmes, rubbing his hands. Então, aqui a gente pode observar que os dois personagens, tanto o Holmes quanto Watson, que realmente ele é o narrador da cena, eles estão esperando das pessoas normais que vão para procurar eles para resolver problemas. Então, o Watson, nesse momento, ele está num certo ponto de vista, de vantagem, para observar a cena. Então, ele praticamente conceptualiza a cena, criando esse construal objetificado, onde a gente pode ver que fica, então, mais situado no ground e no aqui e agora. Então, como eu falei, a perspectiva do Watson é relevante aqui como narrador e conceitualizador. Em complementação para isso, a gente vê que o valor semântico do looking up é significativo para a gente observar uma certa duratividade do momento da conceptualização. No caso do Watson, ele realmente está representando a cena no momento dele estar falando. Na função verbial, então, eu vou falar aqui rapidinho. To speak plainly, the matter implicates the great house of Ormstein, hereditary kings of Bohemia. I was also aware of that, murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes. Aqui podemos observar que os interlocutores participam realmente no plano narrativo. Então, a cena é conceptualizada objetivamente, okay? Os participantes ficam grounded or on stage, okay? E a gente pode ver que realmente a construção em ING fica subfocalizada a partir de focalizar realmente Herbert. Então, as duas, mesmo criando ações com simultaneidade e continuidade, a gente percebe que estão subfocalizadas. Já no caso da função adjetival, eu vou falar aqui. Finally, I went to the landlord, who is an accountant living on the ground floor, and I asked him if I could tell me what had become of the red-headed leak. Aqui, de novo, a gente vê que o conceitualizador fica fora da cena que está sendo concebida. Então, realmente existe aqui uma coragem menor do ground, e a gente percebe que o substantivo é descrito em função da construção adjetival. Então, realmente a função progressiva não fica em foco aqui, e dá um sentido mais abstrato da construção, ou seja, fica mais subjetificado. E quanto a complementos da nossa pesquisa, análise, a gente vê um modificador substantivo do Langacker, que fala sobre propriedades tipo contingente temporário, e o fato de a possível paráfrase, que é who lives. Então, esse who lives, já também em termos do Langacker, representa, se afasta do aqui e agora, falando de uma situação unbounded. E, finalmente, aqui a gente vê, nessa última função nominal, ou mais periférica, kindly look her up in my index, doctor, murmured Holmes without opening his eyes. For many years, he had adopted a system of docketing all paragraphs concerning men and things, so that it was difficult to name a subject or person on which he could not at once furnish information. Aqui a gente já concebe, já pode dar uma leitura da construção ING bem mais subjetificada. E a gente observa que o fato de os complementos de contexto, no caso dos elementos linguísticos como system, dá a entender para uma ação rotinarizada, tomada de forma abstrata. Então, também
por consequência, fica sem a coragem no ground, afastada do aqui e agora, e a gente coloca que é uma ação ramificada, que se aproxima muito mais da nominalização. Então, considerações parciais, desculpa, comportamento da construção ING com contribuição da gramática cognitiva, isso que a gente está fazendo. A construção ING apresenta mais funções, além da mais prototípica, que é a progressiva, isto é, funcional adverbial, adjetival e nominal. A construção ING exhibe características de ser concebida em domínio mais concreto, mostrando características de progressividade, duração, repetição e simultaneidade, até chegar aos usos não processuais, exibindo noções mais abstratas. A perspectiva do conceitualizador, explícita ou implícita, resulta ter relevância na conceitualização das cenas, exibindo noções de maior objetividade ou subjetividade. E as referências... Muito obrigado. Parabéns, Ivan. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado. Ivan, eu queria te fazer uma pergunta. Foi a sua dissertação, né, que você falou de mestrado? Sim, essa aqui é uma continuação, sim. Você tratou... Você trabalhou com gramática das construções? Você está falando de construção e ING? Isso. Aí eu te pergunto, você olhou... Você entendeu que você tem, na verdade, diferentes pareamentos ou você tratou tudo sobre um único rótulo? Como é que você olhou? Não, sim, a gente baseou no pareamento forma-sentido, né, significado. Então, a gente tomou como base esse tipo de... essa leituras, né, para a gente ver que realmente a construção ING é um elemento simbólico, né, que tem diferentes leituras, tomando em consideração a base que é a construção, como na forma mesmo, né? O ING em conjunção com elementos contextuais, também pragmático, discursivo, etc. Mas aí você está dizendo que você tem um único esquema ou você tem subesquemas aí, no caso, por exemplo, a construção ING nominalizadora é uma, a adjetival é outra, progressiva, como é que você... Não foi tão profundamente com a gramática das construções, na verdade. Então, não fez esse tipo de esquematicidade, subconstrução, microconstrução, etc. Né? Não, eu achei ótimo, porque é uma ideia, né? Porque é para discutir tradução, né? Então, qual é a unidade de tradução que, se é que é possível falar isso, né? Então, talvez na perspectiva da gramática das construções, a construção talvez seja a unidade de tradução, né? Então, na interface do inglês com o espanhol, como é que você vai fazer, tentar fazer essa ponte, né? Então, qual é se existe uma construção ING de nominalização no inglês, eu super acho que existe, mas enfim, o que você tem no espanhol e como é que isso pode acontecer em termos na execução, né, do trabalho, né? Claro, até eu fiz, desculpa, perdão por interromper, até eu fiz uma disciplina com a Patrícia Fabiani, a Patrícia, onde eu coloquei essa opção que realmente não desenvolvi, mas eu achei também um pouco convergente esse tipo de apreciação da construção enquanto a esquematicidade, subconstruções, até microconstruções, né, que a gente possa ter. Então, sim, poderia ser digamos, um caminho diferente na nossa pesquisa, né? Porque o que você trouxe, se eu entendi, né, sem querer fazer nenhuma generalização equivocada, você trouxe uma perspectiva, né, bem de base cognitivista para essa distribuição de usos, né, do que seria uma construção de ING. Mas pensando do ponto de vista da tradução, que você... Entendi. Isso acho que dá muito caldo, né? Seria bom também levar em conta isso. Obrigado. Não, na verdade, sim, porque... em termos de tradução, eu gostaria também de me expandir um pouco mais, sabe? E isso que eu acho que valeria muito a pena. Beleza. Tá bom, obrigado. Eu gostaria só de fazer uma complementação à fala do Ivan. O Roberto tocou numa questão muito interessante, que é pensar na unidade de tradução, né? E, de uma certa maneira, ela informa, né, qual seria, então, o esquema, né? Porque a gente percebe que na passagem do inglês para o espanhol,
as construções mudam, né? Mas, na verdade, o valor conceptual da construção não se perde, né? Então, por exemplo, tem muitos casos das construções ING do inglês que acabam sendo traduzidos pelo imperfectivo do espanhol, né? Então, você percebe que o tradutor, como conceptualizador, ele mantém, né, essa relação, né, da construção em si, né? Mas a partir de uma perspectiva conceptual, né, de qual seria o valor semântico, né, equivalente para aquela construção. Então, eu achei interessante você falar em unidade de tradução, porque é realmente uma perspectiva interessante para você mapear a rede construcional. Nós trabalhamos com a radialidade, né, que é basicamente a dissertação de mestrado dele trabalhou basicamente com a noção de radialidade, do nível de maior concretude para maior abstração, e aliado aí ao valor de subjetificação da construção. Então, como a construção vai ficando cada vez mais dependente, né, das operações intersubjetivas entre falante e interlocutor, e não trabalhamos naturalmente no modelo da gramática, né, em termos de microconstrução, esquema, subesquema, etc. E tal. É uma possível leitura, né, mas nós continuamos agora no doutorado, assim, detalhando um pouco mais esse conceito de construo, a partir dos conceitos de proeminência, focalização, né, e perfilamento. Então, nós vamos aprofundar essa relação, né, em termos até de representação, né, da relação com o ground, né, porque no mestrado a gente partiu dessa premissa, né, ou dessa hipótese, né, de que a construção progressiva ela é mais prototípica a partir, né, da relação, né, de uma maior ancoragem deítica, né, espacial-temporal, e para as construções que vão ficando cada vez mais adjacentes, cada vez mais subfocalizadas, outras funções gramaticais, né? Então, tentando parear aí as funções gramaticais que a construção tem, né, que seriam as construções ING, né, com o conceito de ancoragem, né, do ground e de maior ou menor focalização. Então, agora, no doutorado, a gente aprofunda esses conceitos de focalização, né, de perfilamento, né, a partir do conceito de construo, porque para quem trabalha com duas línguas, né, de bases bem distintas, a questão do construo ela é muito importante também, até para poder assim, subsidiar não só o ensino de língua, né, como também o ensino de tradução e a própria tradução, né, como que os tradutores operam as unidades de tradução, a exemplo do que o Roberto falou, tá? Então, eu achei a fala do Roberto muito interessante nesse sentido, porque eu acho que contribui para a gente pensar, né, em termos construcionais, né, as diferentes construções ING, né? Como nós trabalhamos até o presente momento numa perspectiva radial. E aí, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, né? Então, como as funções, né? Tentando responder um pouco do que você perguntou, né? Então, o pareamento forma-função, né? Diferentes formas, diferentes funções. Né? Pegando um carona, assim, complementando, acho que fazendo uma relação tanto com a fala do Roberto quanto da Sandra, Ivan, eu acho, bom, primeiro, parabéns pela sua pesquisa e pela sua apresentação trilingue, né? Assim, em inglês, português e tradução em espanhol. E assim, a pesquisa está muito redonda, né? Ela é muito, muito arrumadinha, está muito redonda, está muito clara, então acho que tem resultados assim, muito sólidos, muito, muito robustos e, na minha opinião, muito convincentes também. Então, primeiro, eu queria te dar parabéns por isso. Acho que o que você falou na sua primeira resposta ficou bem claro da apresentação, né? Você focou naturalmente no aspecto conceptual, né? O que é maravilhoso, e não na arquitetura assim, da rede construcional. A única sugestão que eu daria, claro, você não precisa focalizar isso naturalmente. Eu entendo a expectativa do Roberto, porque como a gramática cognitiva do Lacan é uma gramática de construções, né? É uma vertente da gramática de construções, então quando você fala que está, né, usando a gramática cognitiva, isso pode gerar expectativa, mas claro, não dá para fazer tudo, ou não precisa ser toda a mesma pessoa, ou não precisa ser toda a mesma pesquisa, né? Tem que fazer um recorte, mais no mestrado, que acaba em 15 minutos. Mas aí eu tiraria uma sugestão muito simples em relação a isso, que é botar no plural, né? Construções ING, né? Porque assim, quem está obcecado com a rede constitucional, como é o caso do Roberto meu, você fala no singular, a gente leva a sério. Você está falando de um objeto gramatical. Singular é um. Né? Então, eu sugeriria botar no plural. Porque, embora a forma fonológica seja a mesma, porque a tua ING, a forma sintática é diferente.
né? Porque num caso o troço é verbo, então o negócio tem um sujeito. No outro caso, ele é um adjetivo, então ele está dentro de um sintagma nominal. Então a forma sintática é outra, embora a forma fonológica seja a mesma por causa do ING. Então, outro significado você demonstrou muito claramente, porque a sua forma foi conceitual. Se além de outro significado, que é o que você já demonstrou, tem outra forma, não fonológica, mas outra forma sintática, é outra construção, né? Então eu colocaria no plural, porque aí, né, resolve esse problema, caso você não queira enveredar. Por esse caminho que você falou aí, que chegou a arranhar, né, a superfície na disciplina com a Patrícia. Se quiser enveredar, beleza, mas se não quiser, acho que eu só botaria no plural. Enfim, eu acho sempre muito fascinante e empolgante os estudos aplicados de gramática de construções, de linguística cognitiva, né, seja para ensino, seja para tradução, entre outras aplicações. Eu sei que o Roberto gosta também das duas coisas. E agora, vocês falaram de construe e tal, agora tem um exemplo que é muito legal, porque na tradução do espanhol, no inglês o troço tá como fundo, eu acho que é living, e aí é um adjunto, né, sintaticamente, e aí na tradução para o espanhol você tem uma coordenação, né, e vive, né, a tradução do espanhol, que no caso eu falei português mesmo, para não passar vergonha na frente do Ivan. Não, tá certo. Tá certo. E aí, mas enfim, aí em português seria e vive. E aí já é uma estrutura coordenada, e aquilo já não é mais um fundo conceptual, né? O cara, porque se fosse para você manter a conceptualização, seria o cara que vive, ou vivendo, Isso. né? Porque seria subordinado, mas aí deixa de ser uma subordinação, que conceptualmente é um background, e passa a ser uma coordenação que a coisa vira núcleo. Né? E aquilo vira núcleo do predicado, de um predicado, uma coordenação de sintagmas verbais. Então, esse caso me chamou muita atenção porque justamente aí ele altera a conceptualização. Né? Ele não preserva o construe. Né? Nesse caso, acho que é mais comum, né? Mas nesse caso ele não preserva o construe. E aí eu fiquei particularmente curioso, porque justamente eu tenderia a pensar nos termos que a Sandra falou, né? A gente pode mudar a forma convencional de expressar, mas mantém a conceptualização. E aí, quando o cara altera? É um problema de tradução? Né? Seria uma tradução pior? Né? Se você mostrasse essa alternativa e uma outra alternativa como estrutura subordinada, seria uma tradução melhor, porque a subordinação iconicamente preserva... Sai daí, filha, que lugar. Iconicamente preserva o construal, né? De alguma maneira, a subordinação e a oposição à coordenação. Enfim, né? Eu acho que esse dado me chamou a atenção e dialoga muito com o que a... E esse apontamento, esse apontamento que você faz, a gente já reparou também que tanto de língua a língua e cultura a cultura, a gente vê diferentes construas, né? Outro dia eu estava falando com a Sandra que, por exemplo, chuva. No português, vocês fazem um construo, percebem a chuva como, eu peguei chuva. No espanhol é contrário, sabe? A chuva te pegou, entendeu? Então, a gente vê esse tipo de escolhas linguísticas, né, muito interessantes nesse caso de tradução. Eu acho que língua a língua, mas também essa relação, essa correspondência, né, de uma cultura para outra, eu acho muito interessante. E eu falo cultura a cultura porque eu sou mexicano. Então, eu já reparei também que a América do Sul, falando espanhol, é muito mais ligado ao português mesmo, porque aqui na América do Sul, já ouvi falar do espanhol, peruano, colombiano, se falam, a chuva te pegou. Não, desculpa, você pegou chuva, entendeu? Relacionado, assim, ligado com o português. Mas, no México, a gente nunca falaria isso. Então, eu acho muito interessante essas escolhas linguísticas que a gente tem enquanto cultura, língua, sabe? Falando outra coisa, né? Já um tempo relacionado ao tema também. Eu acho esse assunto sensacional, assim, se você trabalhando especificamente com a questão da tradução, né? Então, porque a construção, ela é a unidade, né? Ela é a unidade de tradução, mas em que medida a gente pode simplesmente assumir isso se nós pensarmos que tem uma questão conceptual que vai atravessar o processo tradutório e que pode definir tudo, né? Assim, mudar tudo. Então, em que medida você vai ter uma correspondência de 1 para 1, né? Da língua 1 para da língua de partida para a língua de chegada, e como esses desafios vão estar ali o tempo inteiro para o tradutor. Mas aí, de qualquer maneira, quando o indivíduo, né, ele tem essa perspectiva, ele tem uma noção, ele assume essa perspectiva de gramática, ele entende a noção de construo e aquilo que você
focaliza, aquilo que você omite, aquilo que você traz ou não, né, para uma determinada situação, ele pode usar isso como objeto de preocupação por um trabalho talvez mais acurado, de tradução. Então, acho que é um campo sensacional. Assim. Eu tenho um aluno que trabalha com mais ou menos com a mesma temática, mas na tradução e interpretação de português para Libras, né, no caso. E é isso. Os desafios são exatamente os mesmos, né, assim. E um desafio ainda maior, né? Porque trabalhar com a língua de sinais, né? Nós trabalhar com outras semioses, vamos dizer assim, né? A questão da tradução intermodal, né? Intersemiótica. Então, são mais desafios ainda. Eu gostaria de agradecer, né, as contribuições aí do Roberto, do Diogo, né? Porque eu acho que fazem a gente pensar um pouco mais, né, com relação aí ao desenvolvimento da pesquisa. O Ivan também está começando agora, embora já tenha desenvolvido o tema no mestrado, mas ele está agora, né, veio agora esse ano e passou para o doutorado, então ele está no início também, e a gente agregando aí, né, novas leituras e aprofundando aí os conceitos, né, nessa perspectiva de desenvolver mais a noção de construo, que nós deixamos ela, né, um pouco sinalizada na dissertação, né, mas concentramos realmente em radialidade e subjetificação, mas agora a gente vai trabalhar um pouco mais com os conceitos, né, de construo realmente que compõe o modelo do Langer, para poder, né, aprofundar aí nessa diferença, né, de construções, né, e energia que nós percebemos, tá? Então, agradeço aí, principalmente a fala do Diogo, quando ele falou da questão, né, da coordenação, que isso muda o construo, né, então eu achei, né, bem positivo nesse aspecto, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, e desculpa se eu falei muito rápido. Tranquilo, deixei tranquilo. Você tem o português maravilhoso, o inglês maravilhoso e é mexicano. Eu adorei isso. Assim, eu queria falar isso, que o Ivan, ele fala muito bem o português, mas ele optou junto ao programa de escrever os trabalhos em inglês, então ele fez a dissertação em inglês, o artigo também, e agora ele está fazendo, também já solicitou o PPG de fazer a tese em inglês, porque é uma língua de redação que ele se sente mais confortável, embora ele se comunique muito bem. Tá bom? Muito obrigada. Fala melhor inglês que o espanhol, Ivan. Tá aí, assim, seu inglês está melhor que o teu espanhol. Brincadeira. Cara, você falou mais rápido foi na hora que você estava lendo inglês. Mas aí estava tudo escrito lá, então foi bem tranquilo. Gente, brigadíssimo. Estou feliz de novo, né, com acho que com a qualidade dos trabalhos, né, com a qualidade da mesa, da sessão, com a coesão também interna, né, entre os trabalhos, né, com a coesão interna, com a qualidade e com a discussão, né, acho que rendeu pra caramba, né, tanto que a gente passou até da hora, porque a discussão rendeu muito, né, e queria dar de novo parabéns para todos vocês pela qualidade do trabalho, e a gente vai conversando, né, infelizmente a gente precisa encerrar a sessão por aqui, mas a gente continua conversando ao longo da vida, né? Roberto, se quiser acrescentar mais alguma coisa, qualquer outra pessoa, claro. Não, só rapidamente agradecer, né, a todos pelo envio, né, dos resumos, né, e o interesse em participar do simpósio. Foi um prazer, aprendi muito, e a gente se fala, a gente se encontra por aí. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço, gente. Vou interromper aqui Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Eu acho que tem que tirar foto, né? Assim. Ah, sim.